vamos lá. Ó, Vamos lá. o SO2, o que é o SO2? Termina em oxigênio, então é o dióxido de enxofre atmosférico produzido pela queima de combustível de alto teor de enxofre. É um sério problema de poluição do ar. A quantidade de enxofre, de dióxido de enxofre no ar, pode ser determinada borbulhando-se o ar através de uma solução ácida de KMNO4, no seu nome, que oxida com o SO4 e o SO4-2. Em uma análise típica de 500 decímetros cúbicos de ar com uma densidade de 1,20 gramas por decímetros cúbicos, são passados através da solução de KMNO4 1,5 vezes 10 a menos 5 de KMNO4 reduzidos a MnO2. Aí ele me dá a reação balanceada que ocorre é essa aí. Então, eu tenho duas moléculas de MnO4. Esse Mn é manganês. Então, tem duas moléculas de tetraóxido de manganês, porque termina em oxigênio é um óxido, né? Uhum. Mais 5 mols de dióxido de enxofre, mais 2 mols de água, dando 2 mols de manganês, mais 5 de tetraóxido de enxofre, mais 4 de oxigênio. Considerando essa a concentração de CO2 em ppm, parte por milhão, essa matéria, isso aqui se chama estequiometria, é a área da química que trabalha com regra de 3. E aí eu tenho que pegar as informações que ele me deu. Me deu isso aqui, ó, 1,5 vezes 10 a menos 5 de KMNO4. Então, isso aqui tá para 2 mols de MnO4, que aqui eu tenho MnO4 que veio daqui. Então, eu tenho que 1,5 vezes 10 a menos 5 mols de KMNO4. Eu tenho que o volume é de 1 metro cúbico e eu tenho o tempo de 1 segundo. E aí eu tenho aqui isso aqui me diz isso aqui, ó. 2 mols de MnO4 vai reagir com 5 mols de SO2. É isso que o balanceamento está me falando, é 2 para 5. Então, a relação é 5 para 2, vezes 1,5 vezes 10 a menos 5. Isso aqui vai me dar 3,75 vezes 10 a menos 5 mols de SO2. Um mol de gás na CNTP equivale a 24 litros. E 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. 1.000 litros dividido pela CNTP, que é 24, é igual a 41,67 mols aproximadamente. O que é CNTP? Condições normais de pressão e temperatura. A gente tem a tabela periódica. Aquilo ali é como se fosse a minha base, não é isso que a gente viu? Minha base de quanto que tem a massa de carbono, hidrogênio, oxigênio. O que é 1 mol? 1 mol é como se fosse a unidade padrão. Por exemplo, a unidade padrão que a gente usa para medir distância é o metro. 1 metro é o padrão para medir distância. 1 litro é a medida padrão para medir volume. 1 grama é a medida padrão para medir massa. Então, 1 mol é a medida padrão para a gente pensar como a menor parte de qualquer elemento da tabela periódica. Para pensar assim. Entendeu? Entendi. O que acontece? O SO2, ele tá
aqui. Aí, isso aqui foi a quantidade de mols que me deu. E aí, isso aqui vai ser... Eu vou pegar, para eu saber a quantidade de mols que eu quero do SO2, eu vou pegar 1000, que é o volume, vou dividir por 22,4, que aí tem a ver com a CNTP, vezes a quantidade de mols que deu ali aproximado, 41,7. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,60 partes por milhão. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Uma amostra de um analgésico ácido monotrópico. Aí ele fala aqui, ó, tem 9 carbonos, 8 hidrogênios, 4 oxigênios. Foi analisada com aspirina por meio de uma titulação com uma base. Uma amostra de 0,500 gramas da droga. Então a massa tem 0,500 gramas. Consumiu 21,5 centímetros cúbicos de uma solução de 0,10 mols. Esse M aí é como se fosse um mol de NaOH. O percentual em massa da aspirina na amostra analisada é de quanto? Então, titulação, essa matéria trabalha com porcentagem. CDT1000. Então, qual é a massa? 0,500. O volume é 21,5. Aí eu tenho que passar isso aqui para litro. 0,0215 litros. A massa do hidróxido de sódio é de 0,10. A reação é um ácido mais a base, vai me dar o Na aqui com outro sal do hidrogênio mais a água, formando água. Então, o número de ácidos é igual ao número de base. O número de mols que eu tenho de ácido tem que ter a mesma quantidade de mols de base. Então, o número de mols da base é 0,10, que ele me deu aqui, ó, concentração, vezes 0,0215, que é o volume. Então, isso aqui vai me dar 0,00215 mols. Essa conta. Aí eu vou pegar qual é a concentração que eu tenho de carbono. Cada carbono tem 12 gramas, lá na tabela periódica, é a massa dele. O hidrogênio é 1 e o oxigênio é 16. Então, C9H8O4, qual vai ser a massa disso? 12 vezes 9, mais 8 vezes 1, que eu tenho 8 átomos de hidrogênio, mais 16 vezes 4. Aí isso aqui vai dar 180 gramas. Então, essa é a massa que eu tenho do ácido monotrópico. Massa do ácido. Então, qual é a massa da aspirina? 0,387 gramas. Então, a porcentagem vai ser a massa da aspirina em relação ao total, que é 0,500. E aí, isso aqui me dá 77,4%, que é a letra D. Ok? Essa parte da química, ela se chama estequiometria. A parte que a gente trabalhou mais até agora era a parte de função orgânica e inorgânica. Que eu acho mais intuitiva. Aqui já envolve fórmula e regra de 3. Vamos lá. Uma estudante coletou um gás natural no laboratório
uma temperatura de 25 graus Celsius em um frasco de 250 centímetros cúbicos, que a pressão atingisse 73,5 kPa. kPa é uma unidade de medida de pressão. Você tem a atmosfera, ATM, mas kPa também existe. A estudante determinou, portanto, que a amostra do gás pesava 0,118 gramas, numa temperatura de 25 graus. A outra massa, 0,118. E a temperatura também de 25 graus. Considerando os dados apresentados, sabendo que R é 8,31, a massa molar do gás será de aproximadamente quanto? Então, tem uma fórmula. PV é igual a nRT. Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes R, que é uma constante, ou seja, é um número fixo, que é esse aqui, vezes a temperatura. Só que essa temperatura tem que estar em Kelvin. Lembra que a temperatura em Kelvin é Celsius mais 273. Lembra disso? De física. Então, eu tenho que alterar a temperatura. Ele quer saber o número de mol. Se eu pegar esse N aqui isolar, vai ficar pressão vezes volume sobre a constante R vezes a temperatura. Então, eu vou pegar. A pressão é 73,5, que ele deu aqui. O volume, 250 centímetros cúbicos, mas eu tenho que passar para metro cúbico. Então, vai ficar 0,250 para metro cúbico, 0,250. Sobre R, que ele me deu aqui, vezes a temperatura, que está em 25. Passando para Kelvin, 25 mais 273 já me dá 298. Vezes 298. Essa coisa vai dar 0,00742 mols. E aí, se eu andar com a vírgula aqui, 7,42 vezes 10 a menos 3. Eu andei 3 casas. Então, em relação inicial, 16 gramas por mol. Ok? Ok, tanta conta. Essa parte de química, ela tem muita conta. Ela é chamada físico-química. Mistura um pouco de física e muita matemática. A célula de hidrogênio e oxigênio usada em cápsulas espaciais é chamada de célula a combustível alcalina, porque seu eletrólito é uma base. Ambos os eletrodos são de níquel. O níquel é um metal, né? Mas em algumas versões é utilizado como catalisador de platina. Lembra que catalisador é uma coisa que serve para acelerar a reação, né? Então ele acelera a reação de platina. Embora seu preço em peça se use em muitas aplicações, as células a combustível alcalinas são as mais usadas na indústria aeroespacial, pois apresentam alta densidade de potência. Um problema é a reação do eletrólito básico com o dióxido de carbono do ar para formar carbonato de potássio, que entope as aberturas na placa do eletrodo. Aí ele fala, nessa célula ocorrem as seguintes semi-reações. Semi-reação é porque tem duas etapas. Então, a primeira etapa é essa reação e a segunda etapa é essa aqui. Aí ele fala, considerando as afirmações dadas, o que é correto afirmar? Aqui eu tenho hidrogênio com base, forma água mais 4 elétrons livres. Aqui embaixo eu tenho oxigênio, que junta com esses 4 elétrons que ficaram livres, mais a água,
que a gente falou de NOx, número de oxidação? Que eu falei que na tabela periódica alguém ganha elétron e outro perde. E aí, quem ganha elétron fica com a carga menos e quem perde elétron fica com a carga mais. Lembra disso? Família A é mais 1, família 2A é mais 2. Né? Família 3A mais 3. Se for a família aqui pro canto, onde está o oxigênio, menos 2, porque ela tem 6 elétrons na última camada. Então, isso aí tem a ver com isso. Ele está falando que hidrogênio é o agente oxidante. Ó. O hidrogênio aqui, 2H2 mais 4OH, vai dar 4H2O. Vamos lá. Quando eu tenho um elemento que está sozinho que eu falo assim, o hidrogênio aqui está dando a mão para ele. Ele não está fazendo reação com nenhum outro elemento, está fazendo reação com ele mesmo. Quando isso acontece, o NOx dele é 0. Então, se eu tivesse 3O2, o NOx é 0. Agora, se eu tivesse 2H2O, aí não. Esse aqui é mais 1 porque está na família 2A. E esse aqui é menos 2 porque está na família 6A. E faltam 2 para chegar a 8. Então, aqui o NOx dele é 0 porque está sozinho. Do oxigênio aqui é menos 2, do hidrogênio é mais 1. Aqui, H2O não está sozinho, então aqui é mais 1, aqui é menos 2. Quem que teve esse númerozinho alterado? Foi o hidrogênio, né? Ele estava 0 e virou mais 1, depois da linha da reação. Quando isso acontece, é porque aconteceu um processo que a gente pode chamar de oxidação ou redução. O número de oxidação dele passou de 0 para 1. Então, ele sofreu, isso aqui foi um processo de oxidação. E aí, ele aqui seria o agente redutor. Agora, aqui, o oxigênio tem que ser menos 1, porque aqui o hidrogênio está mais 1 para zerar. Então, o oxigênio também teve alteração de menos 1 para menos 2. Então, ele sofreu o quê? Redução. Então, quando ele sofre redução, ele teve redução. Menos 1 para menos 2 é menor que menos 1. Então, o OH, que é o elemento que está antes da reação, chamado agente oxidante. Então, a letra A, o hidrogênio desse aqui, 4OH, é o agente oxidante, porque o oxigênio aqui era menos 1, então ele era um peróxido, né? E aqui ele virou menos 2. Deu para entender alguma coisa ou não? Ó. Se eu falar assim, ó. Na2 mais HCl e OH menos. Não tá? Vai voltar, peraí. Voltou? Não. Vamos ver se melhora. Voltou? A tela aparecer? Voltou a aparecer a tela? Sim ou não? Tá travando. Não. Apareceu? Deixa eu fechar. Tá aparecendo nada. Vou representar de novo. Nem você. Não, eu fechei para ver se voltava a tela. Voltou?
Voltou a aparecer? Voltou a aparecer a tela do negócio de química? Voltou. Voltou. Tá, então vamos lá. Vamos embora. Ó, essa reação não existe não, tá? Eu tô inventando aqui. Da minha cabeça. Tá aparecendo. Só para ilustrar. Foi? Tá bom, vamos lá. Olha só. Como eu te falei, quando o Na quando o elemento está sozinho com ele mesmo, o NOx dele é 0. O hidrogênio é mais 1, o Cl é menos 1. O oxigênio é menos 2, o hidrogênio é mais 1. Aí o Na aqui vira mais 1, porque o Cl é menos 1, porque ele é da família 7A. Se ele é da família 7A, falta 1 para equilibrar, então o Na tem que ser mais 1. Hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Quem é que teve alteração no NOx? Aqui e aqui. Então aqui aconteceu, o resto está igual. Então aqui aconteceu alguma coisa. O NOx de 0 para mais 1 aumentou ou diminuiu? Aumentou. Aumentou. Então se aumentou o número, a gente fala que ocorreu oxidação. E o elemento que está antes da setinha da reação, que no caso é esse, tem o nome de agente redutor. Dá vontade de falar agente oxidante porque começa com O de oxidação. Mas você vai lembrar que sempre o agente tem um nome contrário do que aconteceu. Se aconteceu oxidação, o agente não é oxidante, o agente é redutor. Uhum. Aí vamos ver outro exemplo aqui. H2 mais HSO3 dando H2 SO4 mais H. Vamos lá. Aqui o hidrogênio é mais 1, o oxigênio menos 2. Aqui o oxigênio é menos 2, o hidrogênio é mais 1. E o enxofre, ó. Aqui tem 3 oxigênios. 3 vezes menos 2, menos 6, mais 1, menos 5. Para zerar, aqui tem que ser mais 5. Agora aqui, ó. Mais 1, menos 2. 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 8. Aqui tem mais 2 de hidrogênio. Menos 8 mais 2. Menos 8 mais 2, menos 6. Então, aqui tem que ser mais 6. E o hidrogênio sozinho aqui é mais 1. Vou botar ele sozinho não. Vou botar ele H2 para ele virar 0. Aí vai ter NOx 0. Então, vamos lá. Quem mudou? O enxofre era mais 5, foi para mais 6. E o hidrogênio, que era mais 1, foi para 0. Uhum. Aqui, o enxofre aumentou. Se o número aumentou, ele sofreu oxidação. Agora, o hidrogênio diminuiu de mais 1 para 0. Se diminuiu, ele sofreu redução. Uhum. Quando sofre oxidação, o elemento que está envolvido nisso antes da setinha é chamado de agente redutor ou oxidante? Letra contrária. Então, vai ser oxidante ou redutor? Lembra que eu te falei que a letra é contrária. Se houve oxidação, não vai ser agente oxidante, vai ser agente redutor. E se sofreu redução, esse aqui vai ser o agente oxidante. Tá bom? O nome é sempre o contrário. Se sofreu oxidação, o agente é redutor. Se sofreu redução, o agente é oxidante. Tá bom.
para a obtenção do gás cloro é o da reação do permanganato de potássio com ácido clorídrico. O permanganato de potássio vai ser essa coisa aqui, KMnO4, ácido clorídrico HCl. A equação a seguir apresenta a reação não balanceada, que ocorre nesse método. Quando ele fala não balanceada, é porque as quantidades não estão iguais. Por exemplo, aqui eu tenho um potássio, depois da setinha, eu também só tenho um potássio, isso está balanceado. Eu tenho um cloro, mais 2 cloros, então depois da setinha eu tenho 3 cloros, então eu tenho que botar o número 3 aqui para balancear. Na verdade eu tenho mais, né? Eu tenho mais 2 cloros aqui, ó. Eu tenho 5 cloros. Então eu tenho que botar o número 5 aqui na frente para virar 5 cloros. Só que nisso que eu boto 5 cloros aqui na frente do Cl, eu fico com 5 hidrogênios. Quantos hidrogênios eu tenho do lado de cá? 2. Tenho 2 hidrogênios do lado de cá. Então, eu vou ter que balancear isso também. Porque está fora da quantidade certa. O balanceamento, a gente tem que ter a mesma quantidade de um lado e de outro. Balanceando vai ficar K, 2KMnO4 mais 16HCl, dando 5Cl2 mais 2KCl mais 2Mn, vou diminuir aqui para poder caber, mais 2MnCl mais 8 de água. Isso aqui é essa reação balanceada, com a quantidade certa de cada elemento. Aí, eu tenho que ver qual é a massa do cloro. A massa do cloro, de acordo com a... Cadê? Eu tenho 5 cloros aqui, então é 5 vezes a massa do cloro na tabela. 5 não, 10, né? Porque tem Cl2. 5 vezes 2, 10. É 10 vezes a massa de um cloro na tabela periódica. Isso aqui dá 177,5 gramas. E aí, eu tenho que ver a massa molar. É esse valor aqui, dividido por 71, que aí vai estar de acordo com a tabela periódica. Isso aqui vai me dar 2,5 mols de cloro. E aí eu vou ter que fazer uma regrinha de 3. 2 mols. Peraí. 2 mols dá para 5. Assim como X dá para 2,5. 2 mols estão para 5. Por isso está aqui. Assim como 2,5 dá para X, que é o que eu quero descobrir. Eu vou multiplicar cruzado. 5x é igual a 2 vezes 2,5. X vai ser igual a 1. 1 mol de KMnO4. Ok? E em relação ao outro, que é o de HCl. O de HCl está aqui, ó. 16 de HCl está para 5. Então, 16 mols estão para 5 de cloro. Assim como o Y está para 2,5 de cloro, que eu descobri aqui. Multiplica cruzado. 5Y é igual a 16 vezes 2,5. Isso aqui vai dar 8 mols. Isso aqui é a letra A. 1 mol de um e 8 mols do outro. Sim ou não? Sim.
sinais e sintomas de coceira na pele e urticária. Sobre a estrutura da desloratadina, é correto afirmar que, vamos lembrar aqui das nossas coisas de química orgânica. Aqui tem um cloro, isso aqui é chamado de haleto orgânico, porque tem um elemento da tabela periódica da família 7A. Isso aqui é uma amina, e aqui também, né? E eu tenho vários carbonos aí. O que a gente vê aqui? Tem quatro átomos de carbono que possuem hibridização sp3. Vamos lá. Hibridização. Quando ele fala isso, hibridização. Sp é ligação simples. Sp2 é ligação dupla. Sp3 é ligação tripla. Então ele está falando que tem 4 ligações triplas. Tem ligação tripla aqui, tem ligação dupla, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ligações duplas, mas não é tripla. Então essa está errada. O nitrogênio apresenta cerca de 9% da sua composição centesimal. Sei lá e não vou fazer essa conta. Não é o foco. Vamos para a próxima. Representa um composto opticamente ativo. Não. Apresenta 3 anéis heterocíclicos. Anéis. Isso aqui é um anel. Isso aqui é um anel. Heterocíclicos quer dizer que são diferentes. Ele tem 3 anéis, né? Anel é essas ligações fechadas. Por exemplo, esse aqui é um anel, esse aqui é outro anel. São ligações de carbono entre si. Só que se a ligação for assim, a gente fala que é o anel aromático, que é o que a gente usa para o fenol. Ele pode ser representado assim ou com aquela bolinha no meio. Esse é o anel aromático, é o benzeno. Então ele tem 3 anéis heterocíclicos. Por que esse aqui não é anel? Porque tem um heteroátomo aqui no meio que é o nitrogênio. Então a letra é a letra D. Letra D. Ok? Bem.